Na primeira leitura de hoje, São Paulo está pregando numa sinagoga em dia de sábado, em Antioquia da Pisídia. Como nós ouvimos no domingo, na primeira leitura, muitos judeus vão rejeitar a palavra de Paulo e depois, por causa disso, ele e Barnabé se dirigem aos pagãos. Mas eles se dirigem em primeiro lugar aos israelitas, aos hebreus, aos que pertencem ao povo eleito. E São Paulo começa a sua pregação recapitulando a história da salvação. São Paulo relembra as alianças que Deus fez com o seu povo, Abraão, Moisés, Davi, para chegar em Jesus Cristo. Então, São Paulo faz o que também São Pedro fez no dia de Pentecostes e nas outras pregações de São Pedro que nós encontramos no livro dos Atos dos Apóstolos. Recapitula a história da salvação para mostrar que Jesus é o Messias, que nele se cumprem as promessas que tinham sido feitas por meio dos profetas. Jesus é o ponto alto da história da salvação. E essa é a pregação que São Paulo faz. Alguns judeus se convertem, mas há uma grande resistência. Então, se nós nos lembramos da primeira leitura de domingo, no sábado seguinte é dito que quase toda a cidade estava lá para ouvir a pregação de São Paulo, que falava muito bem, que era um orador preparado, mas os judeus ficaram com inveja e tramaram para que Paulo fosse expulso da cidade. E daí que eles se dirigem aos pagãos, que com alegria abraçam a fé em Jesus. Eles que não conheciam aquelas histórias, eles que não conheciam a lei, não conheciam a Sagrada Escritura, as promessas que Deus tinha feito, mas também eram destinatários dessas promessas, porque Deus tinha prometido a Abraão que nele seriam abençoadas todas as nações. E aqueles que antes não eram povo de Deus, que desconheciam as promessas de Deus, acolhem com alegria a palavra dos apóstolos, enquanto que os filhos da promessa a rejeitam, não a acolhem. E no Evangelho nós agora estamos no capítulo 13 do Evangelho de São João, dentro da última ceia, que ocupa 5 capítulos. E Jesus, depois de ter lavado os pés dos discípulos, diz que o servo não é maior do que o seu senhor. O mensageiro não é maior do que aquele que o enviou. Quem vos recebe, me recebe.
e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Jesus tinha lavado os pés dos discípulos. Na carta aos Filipenses, São Paulo diz que Jesus se aniquilou a si mesmo, se esvaziou de si mesmo e assumiu a condição de escravo, de servo. Os escravos naquele tempo é que lavavam os pés. O que Jesus fez foi concretamente assumir a condição de escravo, lavando os pés dos discípulos. Eu vim para servir e não para ser servido. E quando ele diz então que o servo não é maior do que o Senhor, e se ele é nosso Senhor e Mestre, e lavou os nossos pés, assumiu a condição de servo, também nós devemos lavar os pés uns dos outros, servir uns aos outros por amor a Deus. Nós não somos maiores do que Jesus. E se Ele nos amou e se entregou por nós, também nós devemos amar os nossos irmãos e dar a vida por eles. Jesus está vivo em nós. Jesus está presente entre nós. Quem nos recebe, o recebe e, consequentemente, recebe o Pai, aquele que o enviou. É por amor a Deus que nós devemos nos colocar a serviço uns dos outros, já que Ele se colocou a serviço de nós, já que Ele se fez pobre, se fez pequeno por amor a nós. E é o que Ele faz na Eucaristia, fazendo-se alimento para nos sustentar na nossa peregrinação, na nossa caminhada rumo à pátria definitiva. Então peçamos a Ele a graça de seguir o seu exemplo e que a nossa fé possa operar pela caridade, nós possamos transformar em fé viva aquilo que ouvimos na palavra de Deus. Amém.